E aí, Cacá, vamos lá então fazer então o Hotel das Estrelas. Hotel das Estrelas eu tô fazendo ela assim, ó. 1, 2, 3, 4. Dessa janela sozinho, olhar a cidade me acalma. Estrela vulgar a vagar, rio e também posso chorar. E também posso chorar. Mas tenho os olhos tranquilos de quem sabe seu preço. Essa medalha de prata foi presente de uma amiga. Foi presente de uma amiga. Sobre um pátio abandonado, profetas pelos corredores, partos embaixo da escada. Mas faz muito tempo. Mas faz muito tempo. Mas faz muito tempo. Mas faz muito tempo. No fundo do peito esse fruto apodrecendo a cada dentada. No fundo do peito esse fruto apodrecendo a cada dentada. Sobre um pátio abandonado, mas faz muito tempo. Mas faz muito tempo. Mas faz muito tempo. Dessa janela sozinha, olhar a cidade me acalma. Estrela vulgar a vagar, e também posso chorar. Rio e também posso chorar. É isso aí, Cacá. Valeu. Sou o Cacá Safiotti, estamos aqui no meu canal.
que antigamente se chamava Música e Ideias, agora é somente Cacá Safiotti, e hoje eu estou com o meu convidado, Ulisses Bourdon. Ulisses, É, e aí, Ulisses, tudo bom? tudo certo, Cacá. E aí, beleza? Tranquilão? Beleza. Tranquilão. Ulisses é músico, criador do Núcleo de Criação Musical, lá na Zona Norte de São Paulo, professor de música, músico profissional, instrumentista, compositor. E hoje eu vou bater um papo com ele aqui um pouquinho. Aí. Tocamos juntos já várias vezes, né, Ulisses? É, E agora tocamos por esse recurso, cada um na sua casa, né? Essa collab, essa que a gente acabou de fazer, né? Essas duas, né? Hotel das Estrelas e Anjo Exterminado. muito legal. Legal. Só para dar uma pequena apresentação, eu conheço o Ulisses desde 1996, quando eu entrei na Faculdade de Música Popular lá na Unicamp, e aí o Ulisses entrou também, meu colega de curso, né, Ulisses? Nos conhecemos desde É essa isso época aí. aí. Mas me conta aí, Ulisses, um pouquinho, como é que foi que você começou na música, o seu início mesmo, lá? É, eu comecei assim a gente pode dizer que eu comecei já com minha mãe tocava piano e tudo, né? E sempre teve muita música em casa. Então, de alguma forma, aquela coisa do ensino informal, vamos dizer, da música, eu sempre tive dentro de casa, né? Que apesar Uhum. de minha mãe não ser pianista profissional, ela era professora de escola municipal, ela tocava e tudo, né? E aí, com 12 anos, eu comecei a querer aprender violão, fui aprendendo, tentando tirar alguns sons ali da MPB, né? Chico Buarque, Caetano, algumas coisas assim. E aí fui me virando, Raul Seixas e tal, dependendo do que momento, né? Você vai, durante a adolescência, você vai passando por várias fases, né? E aí, lá pelos 17, 16, 17 anos, eu comecei a tocar numa banda de rock nacional e blues. Legal. Mas era aquela coisa, a hora tinha algum tipo de pagamento, a hora não dá para falar que era uma coisa profissional, assim, era mais uma coisa de diversão e fazer um som com a galera e tudo, né? Entendi. E aí eu só Ulisses, comecei mesmo a fazer profissionalmente depois que eu entrei na faculdade, né, de música. aham. Legal, Ulisses. E nessas bandas era sempre era cover, era autoral? Você chegou a ter alguma banda autoral? Era cover, era Cover. mais cover. É. Aham. Tocava Legal. Titãs, Barão Vermelho. O Titãs tinha acabado de lançar aquele disco Cabeça de Dinossauro, né? E a gente, nossa, Cabeça de Dinossauro é muito louco, tal. Então tinha uma vontade assim de tocar Titãs, Barão, às vezes até Lulu Santos, dependendo do lugar, né? Mas era Legal. mais a gente curtia mais esse som mais pro lado do Titãs, né? Na época, né? Uhum. Aí nessa época você entrou na Unicamp para fazer Não, filosofia. aí foi um pouco depois. Aí quando Ah, isso, quando eu tinha uns 16, 17 dessa banda aí. Aí eu fui estudando jazz, música brasileira e pá, eu falei, pô, vou mais para esse lado, né, de harmonia, de improvisação, de solo. E aí, no primeiro momento eu não quis prestar música, eu queria prestar cinema, imagina isso. sei. Eu achava que fazendo faculdade de cinema eu ia ser cineasta, sabe aquelas coisas? Aham. E aí só conseguia prestar se fosse uma universidade pública, só tinha na USP na época, e não passei, eram muito poucas vagas, era muito concorrido. E aí, já imaginando que eu não ia passar, eu prestei filosofia na Unicamp, porque eu achava que filosofia ia ser um curso que eu não ia terminar, não ia completar, mas que iria me dar uma boa base para eu ir para qualquer lado depois, entendeu? E também tinha a questão de sair um pouco de São Paulo, da casa dos pais, de viver sozinho, de se cuidar a partir do que eu mesmo fosse fazendo. E aí, no fim, aconteceu isso. Não passei em cinema, mas passei em filosofia e fui para a Unicamp. Comecei a morar ali na moradia estudantil, né? E aí vi que filosofia não dava, não rolava. Aula de grego, É. de latim, eu tinha que ficar 24 horas dentro de uma biblioteca, não dava, né? Mas foi legal porque descobri alguns autores bons também que depois me ajudaram na parte de pesquisa em música, né? Eu lembro que nessa época, assim, eu saía da biblioteca cansado, assim, ia para o estudo de artes e ficava me deliciando com a galera estudando música do lado de fora, um estudando escala de um lado, outro patucando do outro, o outro... Para mim, aquilo era música para os meus ouvidos, né? Então, foi bem legal porque me deu um impulso, porque como eu já tocava, eu falei, não sabia antes que eu tinha música popular na Unicamp, né? Fiquei Aham. sabendo quando eu estava lá. E aí falei, quer saber, eu vou prestar música popular.
E aí prestei a primeira vez, não consegui, não passei, mas fiquei com uma experiência assim, de como que era a prova prática, né? Uhum. Prova de proficiência. Você perguntou para algumas pessoas lá, você sondou para saber como que era? Foi assim? Aí eu já fiquei mais por dentro do como é que acontecia, como é que não acontecia e tal. Estudei bastante parte de partitura, de harmonia e essas coisas todas de ditado, né? Ditado rítmico. Eu Percepção. nunca tinha feito, nunca tinha feito ditado rítmico nem melódico, muito menos harmônico, né? Pegava tudo de ouvido, mas não sabia assim metodologizar a ponto de saber estudar isso. E você estudou sozinho, E aí, sem ajuda de ninguém? eu fiz um curso com o Marco Ange, que é um professor de música que depois foi para o IGT, na época ele não era do IGT, né? Legal. E aí fiquei 6 meses ralando, pegando todas as coisas de cursinho que caía na minha mão, reestudando tudo de novo, né? E no fim consegui passar e aí a gente entrou, né? Então eu, na verdade, eu entrei na Unicamp em 94 em filosofia e em 96 em música. Que legal. E deixa eu te perguntar uma coisa. Eu ia te perguntar depois, mas já vou perguntar agora. A gente fez faculdade de música em 96, uma época que, né, pré-internet, ou se havia internet, estava começando e tal, era outra realidade. Mas você acha que hoje, o cara que quer ser músico profissional, ele precisa fazer uma faculdade de música? Quais as vantagens e desvantagens de fazer uma faculdade de música, como a gente fez? Eu acho que uma das vantagens, por exemplo, é que você encontra muita gente do mesmo ramo, assim, o que está rolando, o que não está rolando, mas... E, ao mesmo tempo, te dá uma certa profundidade, te dá uma certa... O que foi muito legal para mim ter feito, te dá uma disciplina com aquele estudo, entendeu? Ou você se mete a estudar aquilo, ou você não consegue. Então, você acaba gerando uma responsabilidade consigo mesmo, que eu não teria se não tivesse na faculdade, entendeu? Até porque o curso era diurno, né? Manhã e tarde, né? E a gente morava lá e vivia a música o dia inteiro, né? A gente respirava música o dia inteiro, à noite. Pessoas, era uma época que, enfim, a gente fazia som de forma didática, né? Nas aulas, tinha as questões práticas, mas também teóricas. E aí ia para casa, muitas vezes quem morava na moradia estudantil, como eu e você, ou mesmo a galera que morava junto em República, fazia o som à noite também, uns com os outros, né? Além disso, eu acho assim, tem coisas que você só consegue viver numa universidade. Por exemplo, eu fazia a Rádio Muda. A Rádio Muda era uma rádio livre, então a gente podia ir para a rádio, fazer som ao vivo, colocar duas músicas ao mesmo tempo. E como não era uma rádio que buscava um lucro, era uma rádio anarquista, vamos dizer, uma rádio que a gente mesmo gerava a grana para conseguir consertar os equipamentos, a gente mesmo fazia e tudo, era muito livre, né? No sentido de criação também. Então, às vezes, a gente misturava DJ com música ao vivo, misturava dois sons ao mesmo tempo, né? Ou fazia um som ao vivo ali mesmo. E a gente sempre, muito inocente, achava que a gente estava fazendo rádio para 8, 10 pessoas. E aí a galera das ciências humanas, eu lembro que eu tomei um susto, porque a galera das ciências humanas, uma vez lá do IFISH, fez um levantamento de qual era a rádio mais ouvida ali em Barão Geraldo, nas intermediações ali. E deu 25% a Rádio Mundo. Eu cheguei a tocar uma era vez... mais ouvida do que qualquer outra, mais ouvida do que Jovem Pan, mais ouvida do que Transamérica, todas as rádios da época eram menos ouvidas do que a Rádio Mundo. Então a gente não estava falando para 8, 10, a gente estava falando para 2.500, 3.000 pessoas. Não tinha então a gente começou a se ligar, não tinha. Então a gente estava ali na correria de fazer shows ao vivo para 20, 30, 50, 100 pessoas e não percebia que semanalmente a gente fazia um programa numa rádio para 2.500, 5.000 pessoas, né? Você vê como a gente às vezes, né, não percebe, né, a chance que a gente tem, né? Eu cheguei a tocar com a fulana no pé da Rádio Muda ali. Teve um evento, legal. Acho que era do dia de prevenção da AIDS, dia 1º de dezembro, a gente tocou com a fulana lá. Mas eu nunca cheguei a entrar na fulana, mas eu já ouvia também a fulana, a Rádio Muda, né? A Rádio Muda. Aliás, falando da Unicamp, bom, a gente acabou de tocar essas músicas do Jardes, né? Eu fiz um episódio falando um pouco da carreira do Jardes e eu queria falar muito com você sobre... Você fez uma iniciação científica sobre o Jardes Macalé, né? Sim.
Foi em relação a algum álbum ou sobre a carreira dele? Qual foi o Foi enfoque? a relação ali dos 2 primeiros discos, né? O Aprender a Nadar e o... Como é que O chama? primeiro, Jard, de 72? O Jardes, É. 72. Aham. E é sobre esses 2 discos e o momento da ditadura ali pegando firme, né, em 72, 73, 74. Ali o começo da década de 70, que foi o período mais barra pesada da ditadura, né? E você abordou Então, aquele show dos direitos humanos também, dentro da sua pesquisa? não, esse ainda não, esse show dos direitos humanos, se eu não me engano, foi um Foi em pouquinho depois. 74, por aí, né? Na época que saiu Aprender a Nadar, né? Teve esse E show, mas depois aí ele virou já um não. álbum, né? É, Depois virou um álbum. Mas é. eu não estava pegando o momento político, eu não estava pegando o momento político ou cultural, estava pegando a relação do Jardim Macalé, da obra do Jardim Macalé com a ditadura, né? E você entrevistou o Jardes? Eu cheguei a falar com ele e tudo, mas não rolou uma entrevista, porque ele, na época, ele estava mais no Rio de Janeiro, e a gente não conseguiu organizar uma data que desse para fazer, né? Então, o que Sei. eu fiz foi meio pegar as canções e fazer naquele método Tati, de comparar a linha melódica com letra, o momento da ditadura militar ali, como é que era, como é que não era, né? Mas eu queria ter feito uma entrevista e ter aproximado mais do próprio autor, mas no fim não rolou, né? Mas você chegou a falar com ele por telefone? Foi alguma coisa do Eu tipo? consegui o telefone dele, conversei com ele por telefone, falei que estava fazendo a pesquisa, ele ficou sabendo, vamos combinar, Que legal. mas no fim não conseguimos uma data assim que desse para ele fazer, porque na época, como não tinha internet, ou a gente conseguia como é que fala, uma entrevista pelo próprio telefone, que não tinha, como eu morava na moradia estudantil, eu não tinha telefone. Eu tinha que ser orelhão. Ou fazer de casa aqui em São Paulo, na casa dos meus pais, alguma coisa assim, mas aí também não casava com o horário dele lá, então acabou não rolando, né? Então eu quero ver se eu ainda vou para a Unicamp e consigo de novo essa iniciação científica e consigo dar uma continuidade nisso, seria interessante, né? Eu pensei que você tivesse se encontrado com ele, coisa do tipo. Não. Mas legal. Aí você, não contente com a gente estava aprendendo lá no Unicamp, você desenvolveu um método seu de estudo, de Porque quando desenvolvimento eu de estava criatividade. como eu entrei na Unicamp já vindo de outro curso, quando você já é da universidade, você pode montar o seu próprio horário, a sua própria grade de horários, né? Então eu fui meio que montando do jeito que eu queria fazer. Então fui fazer circo, fui fazer coisas na oficina lá de artes plásticas que dava para a gente mexer com serra tico-tico, com ferramentas, que a minha ideia era ir mais para o lado da luthieria e da criação de instrumentos. Legal. Mas como eu cheguei ali pelo 3º ano e vi que, de repente, eu ia terminar a faculdade em 3 anos e meio, antes do tempo, porque eu já tinha cumprido vários créditos a mais, eu falei, caraca, vamos dar uma parada aqui, porque eu estava percebendo que, tipo, eu estava saindo da faculdade, eu estava me formando sem ter uma experiência realmente de educação musical que me satisfizesse, entendeu? Queria que a coisa tivesse sido mais aprofundada, queria que tivesse sido mais legal do que foi, entendeu? Sei. E aí eu comecei a falar, não, mas peraí, não é um outro curso que vai me dar o meu sonho, né? Tipo, eu tenho que ir atrás disso que eu estou planejando. Então, como é que eu gostaria de ter sido educado musicalmente? Aí eu comecei a criar exercícios para mim mesmo, de ritmo, de melodia, criar composições, porque para mim é sempre o top assim da música era criar, né? Seja através de solos, improvisações, letra, composições, mas performance, né? Eu lembro até uma vez que a gente estava lá na lanchonete ali, rolava aqueles happy hours, e eu peguei o microfone ali, acho que você estava junto ali, e fiz um happening, né? Então foi muito engraçado essas atitudes mais, vamos dizer, tipo, vamos que vamos, né? Eu era muito assim da ação, assim, eu não gostava de ficar muito estudando e nunca chegava em nada, ou fazer uma grande obra. Eu gostava já de me jogar e ver o que acontecia, né? Então, quando chegou no 3º ano e vi que nada estava acontecendo muito legal, falei, quer saber, eu vou fazer por mim mesmo. E nisso, uma pessoa me chamou para trabalhar com Barracão Teatro, lá em Campinas, que a Titi Viana tinha lá com Comédia dell'arte e tal. Então, ao mesmo tempo que eu comecei a aplicar para mim, eu comecei a aplicar
para os atores, para a gente compor as cenas, já com música, já tentar criar tudo como se fosse texto e música ao mesmo tempo, entendeu? E aí foi bem legal, foi uma experiência bem interessante. E nisso já desagou num processo que você começou a trabalhar também em São Paulo, com a galera de teatro, hip hop, né? Isso, é. Aí, quando eu voltei, me formei lá, né, depois, e me chamaram para trabalhar aqui em São Paulo, misturando comédia dell'arte com hip hop, né? Legal. Mas você teve um episódio que você foi para Salvador também, né? Isso, eu tocava numa banda. Nessa época do Unicamp, eu tocava em umas 3 bandas, uma de mais rock and roll, uma mais samba rock ali, e mais essas coisas, e uma outra que a gente trabalhava mais essas criações muito loucas, né? E essa de rock, a cantora era de Salvador, e aí ela falou, vamos para lá e vamos ver o que vira, né? Então foi meio na aventura, assim. Mas, pô, tocar rock em Salvador é uma coisa, né, meio difícil. Mas como é louco, né? A gente estudava junto, a gente convivia junto, eu não sabia dessas coisas, cara, dessas suas bandas de muito louco. Samba rock, né? É que nessa época, quando eu fui morar lá na Ideias, você já estava mais fora, né? Nos meus últimos 2 anos, tanto que eu me formei em 5 anos, né? Porque eu tinha que vir para São Paulo para trabalhar e eu ia pouco, né, para a Unicamp nos meus então quando a gente começou a ter um contato mais diário ali, logo você começou a trabalhar mais aqui para São Paulo e a gente não se cruzava tanto, lembra? Foi. Aí foi quando aconteceu tudo isso. E aí depois você começou a pensar nessa metodologia que você buscou para você em uma coisa aí para outros, dentro da sua questão da educação musical. Aí quando eu vim para São Paulo, né, que lá em Salvador não deu certo, eu vim para cá e comecei a correr atrás aqui. Só que como música é sempre, né, contato e tudo, eu cheguei caí de paraquedas, não tinha muitos contatos aqui em São Paulo. Eu tinha ficado muito tempo, 7 anos lá em Campinas e 6 meses lá em Salvador. Quando eu cheguei em São Paulo, a cena já tinha mudado totalmente, né? Então, eu comecei dando aula em algumas escolinhas para conseguir uma grana, mas chegou uma hora que eu já estava tão enfiado nisso, e trabalhando também com teatro, com bandas, mas eu comecei a ver que o mundo estava pequeno, entendeu? A coisa não estava andando do jeito que eu queria. Então eu comecei, quer saber? Eu vou começar a fazer algumas coisas comecei a fazer um curso de administração, pelo Sebrae, curso à distância, EAD, né? E aí comecei a ver que não era um bicho de 7 cabeças. Eu sempre tinha aquela visão de que administrar, empreendedorismo, essas coisas, eram coisas muito distantes para mim na época. E aí, conforme eu fui me aproximando disso, eu vi que eram contas matemáticas simples ali, o que entra, o que sai, qual que é o fluxo de caixa, e fui meio que tirando como é que fala isso? O medo de trabalhar com essas coisas. Desmistificando, né? A questão de você trabalhar numa escola e você ter a sua própria escola depois, né? E eu sempre tentei fazer as coisas assim em grupo, né? Então, quer dizer, vamos agitar, vamos fazer uma cooperativa, um coletivo, mas nunca virava muito. Eu sempre ficava esperando os outros meio se mexerem, e no fim quem se mexia era eu mesmo, entendeu? Então, meio que eu falei, quer saber, eu vou para esse lado e vamos ver seja o que Deus quiser, né? E aí eu aluguei um espacinho, que é onde eu tenho agora o núcleo de criação musical, e fui criando essa metodologia para os alunos, né? E deu certo, começou com 6, 7, 10 alunos, começou a passar para 20, que no ano passado, começo desse ano, antes da pandemia, a gente já estava em 60, né? Então é legal bacana, porque já teve que começar a colocar outros professores, ver como é que vai fazer, como é que talvez mudar de lugar, mas aí veio a pandemia, e aí, né, teve que reduzir tudo de novo. Então só ficou eu de novo, aula online, e agora que a gente está começando a tentar ver como é que a gente faz. E as aulas online, apesar de elas serem uma saída para a gente que trabalha com arte, ela é complicada para quem trabalha com criação, né? Porque você não está ali olhando olho no olho, vamos fazer assim, agora vamos fazer assado, é sempre muito distante, né? Aliás, eu vou retomar essa questão da sua escola, mas eu queria antes de lembrar uma coisa aqui.